Estamos de volta com o Apura, o Supremo Tribunal Federal. No primeiro bloco, a gente conversou sobre a decisão do STF em cancelar as condenações em segunda instância e se isso seria uma certa desarticulação do Poder Judiciário, uma vez que quem condenou ou quem disse ser culpado ou não foram os próprios juízes e desembargadores. Nesse bloco, a gente dá uma outra vertente ao nosso debate. É com você, Cristiane. Bom, Anderson, uma vez que os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicações do presidente, a pergunta que a gente vai debater nesse bloco é se o Supremo Tribunal Federal pode ser manipulado por quem está no poder. O Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros, todos escolhidos pelo presidente da República com o mandato em vigor na época e aprovado pelo Senado Federal. Atualmente, o Supremo é formado por Alexandre de Moraes, nomeado por Michel Temer em 2017, Edson Fachin, nomeado por Dilma Rousseff em 2015, Luiz Roberto Barroso, nomeado por Dilma Rousseff em 2013, Rosa Weber, nomeada por Dilma Rousseff em 2011, Luiz Fux, nomeado por Dilma Rousseff em 2011, Carmen Lúcia, nomeada por Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, Ricardo Lewandowski, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 2002, Marco Aurélio Mello, nomeado por Fernando Collor em 1990, Celso de Mello, nomeado por José Sarney em 1989 e Dias Toffoli, atual presidente do Supremo e nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2009. No início deste ano, o ex-juiz federal Sérgio Moro assume a pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Contudo, a ligação entre eles após a decisão do STF quanto à anulação da condenação em segunda instância deixou a sociedade com a sensação de discordância entre eles, pois tocou diretamente em decisões envolvendo o atual ministro. Bom, e os ministros, eles podem ficar no poder até os 75 anos de idade, eles podem ser escolhidos de 35 a 75 anos. E agora a gente vai entrar nesse assunto do bloco e quem vai responder, vamos ver, presidente da Comissão da OAB Niterói, Patrícia Jardim. Doutora Patrícia, a gente começa com uma situação delicada nesse bloco, que é a inclusão de uma personalidade nova no nosso debate, que é o ex-juiz federal Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Diante das alegações e informações que rodaram pela internet de alguma jogada estratégica dele com o atual presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião, o Supremo Tribunal Federal pode ter agido de certa forma para desconsiderar ou desarticular qualquer força, uma vez que a prisão em segunda instância do ex-presidente Lula tem um envolvimento diretamente ligado ao atual ministro Sérgio Moro? Correto. Não vamos observar esse ponto pela pragmática política, né? E sim vamos tentar observar pela vertente jurídica da questão. Não acho que sejam pesos e medidas diferentes e não acho que eles estejam puxando a corda para cada um para o seu lado. Porém, a gente tem que observar, sim, que a maioria dos ministros hoje que compõem o STF é de petistas, não. Eles não são petistas, mas eles têm alguma ligação com o PT, em algum momento de suas vidas. Talvez pela indicação que aconteceu durante o mandato de candidatos que eram do PT. Correto, perfeitamente. Então, eu queria pontuar só uma questão. A gente tem no direito que é um princípio chamado de imparcialidade do juiz natural. Esse juiz ele não pode se ater a questões de cunho pessoal para análise de méritos. Só que agora, nesse cenário que a gente está vendo no STF, querendo ou não, essas coisas são trazidas, sim, para a pessoalidade. Então, ao meu ver, a gente tem não é o correto, não é o que deveria acontecer nesse cenário, mas a gente tem, sim, uma proteção maior, né, em virtude do que a gente está vendo, dessa composição do STF atualmente. Tá? Ok. Luiz, eu estou vendo que você está rindo e concordando com a Patrícia, por quê?
Eu concordo plenamente, porque a impessoalidade que exige, né, no artigo 37 da Constituição, né, pela administração pública, totalmente contraditório com esse cenário. A maior parte dos 11 ministros foram instituídos pela gestão do PT, seja pela Dilma ou pelo Lula. E agora eles mesmos foram nomeados por ele, estão julgando ele. Então, cadê a impessoalidade nisso? Não existe. Nesse caso, doutor Marcelo, existe alguma abertura ou brecha para que o Legislativo interfira nessa decisão do STF?